explicar para a igreja por que o Espírito Santo fez queimar essa palavra no meu coração. Quem aqui tem promessa? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Posso estar lendo, igreja? Gênesis 50, versículo 22, amém? O título da minha Bíblia é A Morte de José, amém? Glória a Deus. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e o tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Amém? Pai amado, Pai querido, eis aqui a tua palavra que é santa, fiel e verdadeira. Fala conosco porque nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Igreja, por que eu escolhi José? Porque José, ele tinha a convicção que ele era portador de uma promessa. Aí eu pergunto para você: será que você tem convicção de fé? Será que você tem convicção que você não é uma pessoa qualquer? Que você é de fato um portador de uma promessa? Porque José, igreja, ele faz eles prometer. Olha o que ele fala: certamente o Senhor virá resgatar o nosso povo. Então, vocês me prometam que os meus ossos serão levados para sepultar junto com o meu pai Jacó. Igreja, eu tenho tido experiências com pessoas de caminhada de fé. E o meu coração se entristece, por quê? Porque eu vejo que a pessoa não tem noção da promessa que ela carrega. Ela não sabe quem é Deus e ela não sabe o que ela pode fazer em Deus, nem o que ela pode vir a ser. Ela não tem, porque ela não desperta, porque ela não teve ainda esse ativamento, porque tudo em nós tem que ser ativado. Mas como que vai ser ativado se você não abre o teu entendimento para saber que você não é qualquer um? Fala para o teu irmão: você não é qualquer um. Mas qual tem sido o nosso comportamento? Porque aqui, se eu voltar um pouco, eu li no 40, no 48, igreja. Se você tiver a oportunidade de ler na sua casa, Gênesis 49, o título é Jacó abençoou seus filhos. E eu falei para o meu esposo, o interessante é que quando ele vai abençoar cada filho, ele sabe exatamente a característica de cada filho. O Senhor sabe a tua característica, o Senhor sabe a minha característica. Então ele começa a liberar uma palavra profética sobre cada tribo, sobre cada filho dele. As 12 tribos, cada uma tem uma característica. Nenhuma tribo aqui que são herdeiros de uma promessa são iguais. E muitas vezes, eu no começo da minha caminhada, eu queria copiar. Uma vez eu sonhei que eu estava copiando a Camila Barros. Aí o Espírito Santo falou assim: pare de copiar ela. Você é você. Às vezes, por falta de identidade, o Senhor quer revelar a tua identidade nele. E você não sabe quem você é. Aí você acha que você tem que copiar alguém. Eu tenho que ser igual a alguém. Não. Você, o que o Senhor prometeu para você é único. É diferente, não é igual ao outro. Porque cada filho é usado de uma forma. Cada tribo aqui tem uma característica. Só que há pessoas que são realmente especiais. E duas observações que eu falei com meu esposo aqui.
Que na verdade é no 48, igreja. Porque antes de abençoar todas as tribos, Jacó abençoou primeiro a Manassés e Efraim. Manassés e Efraim foram os dois filhos de José. Então, no reino de Deus funciona assim. Para a salvação, Deus quer salvar todos. Mas não é todos que dão lugar para ser usado. Não é todos que têm esse discernimento que é portador de uma promessa. E por José conhecer o Deus que ele servia e ter essa convicção de fé que o Senhor ia fazer algo sobrenatural na história do povo dele, e que Deus contava com ele para isso. Aqui no 48, igreja, vou ler para a igreja ver, no versículo 17, olha o que diz aqui. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la de cabeça, da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. Qualquer coincidência aqui é mera, qualquer semelhança aqui é mera coincidência? Não, igreja. Porque o que aconteceu? Quem que nasceu primeiro? Foi Jacó ou foi Esaú? Foi Esaú. Jacó era o filho mais novo. Só que o Espírito Santo falou assim: filha, muitos criticam essa passagem falando que Raquel induziu Jacó, né? A roubar a promessa de Esaú. Mas não foi isso que aconteceu, igreja. Sabe por quê? Sempre vai ter dois. O Senhor tem promessa, mas a promessa só vai se cumprir para aquele que despertar para ela. Esaú não despertou. Esaú não viu o que ele tinha que fazer para ser portador dessa promessa. Ele desprezou a promessa. Fala para o irmão: não despreza a promessa. Esaú, ele podia ser, mas ele desprezou. E o Senhor, a palavra toda é profética. Tudo aqui é profecia. Porque quando os dois nascem, se você acompanhar a história, a profecia fala o quê? Que o mais novo irá servir o mais velho. E de fato acontece. Ao contrário, igreja. O que nasceu primeiro... servirá o mais novo. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Esaú era o mais velho. Certo? Então o mais velho serviu o mais novo, que era Jacó. Porque Jacó nasceu depois. Amém, igreja? Tá certo? Tá certo? Então, o que acontece? Igreja. Aí o Espírito Santo falou para mim: filha, se repetiu de novo. Mas aí eu falo para você: Jacó errou quando estava abençoando Efraim e não Manassés? Não, porque ele conhecia a característica dos dois. Ele sabia que Manassés não tinha condições de cumprir a promessa do jeito que tinha que ser. Porque sempre quando o Senhor cobrar mais de uma pessoa, ela tem que ter convicção de que o Senhor colocou algo grande na vida dela. Então, como você pensa? Se você pensar pequeno, você vai ser pequeno. E se o Senhor contar com alguém, com uma coisa grande, ele vai conseguir realizar nessa pessoa, se ele pensar pequeno, igreja? Não vai. Então, quando Jacó chama, José chama a atenção do pai, Jacó: ei, o senhor está na cabeça errada. Ele fala: não. Fala para o teu irmão: Deus não usa cabeça errada. Deus não usa cabeça errada. Amém? Glória a Deus. Aí como que a história se repete de novo? Né? Aconteceu com os dois irmãos, Jacó e Esaú, e agora acontece com Manassés e Efraim, os filhos de José. Né? E é tão lindo que, se você continuar lendo, igreja, essa mesma palavra, você vai ver que quando Jacó vai liberar para os dois filhos de José, ele faz um texto maior. Fala para o teu irmão: você quer a porção maior? Porque para você querer a porção maior, você tem que aguentar o tranco. Você aguenta? Ai,
Senhor, eu quero que o Senhor me chame, eu quero que o Senhor destaque, eu quero que o Senhor sopre o meu nome. Será que você aguenta? Porque um pouquinho só, eu estava falando com o irmão, eu falei, irmão João, porque sempre quando acontecem as coisas, a gente é bom ter homens de Deus, mulheres de Deus, para a gente poder compartilhar, olha, está acontecendo isso, aí o servo de Deus já fala, irmã, por causa disso, disso e disso, né? Porque assim, toda vez que o Senhor te colocar em destaque, vai ter ataques. É impossível, ninguém vai jogar pedra em árvore que não dá fruto. Aí você fala, Senhor, eu quero ser usado, Senhor, manda que eu estou pronto. Ei, cuidado. Porque às vezes, você ser destaque, você tem que ter estrutura para suportar. E Deus não vai te levantar antes da maturidade, eu tenho visto isso. Eu falo, Senhor, que mistério é esse? Porque primeiro Ele te chama, Ele capacita para depois te enviar. Como que Ele vai te enviar sem você estar pronto? E a gente vê pessoas que quer ir, que tem sede de ir, que é afoito para ir, mas não está na maturidade. O Senhor só vai te usar na maturidade. Com Jesus, igreja, foi assim. Ele esperou a idade para começar o ministério. Não foi isso, igreja? Ele teve que... A maioridade na lei lá, que ele estava na lei ali, ele estava no povo judaico ali, ele sabia toda a lei. Então, o homem para pregar, para ter o conhecimento, tinha que começar um ministério a partir dos 30 anos. Ele teve que esperar. Agora, você fala para o teu irmão, se Deus esperou, você não quer esperar, irmão? Se Jesus, que foi Jesus sendo Deus, Ele não pegou atalhos, Ele não pulou etapa, Ele esperou. E eu amo essa passagem, desde quando a gente estava lá embaixo, né, no outro endereço lá embaixo, a igreja era lá embaixo, no 1000 e pouco lá, e o Senhor colocou nós no número 13. Você pode dar uma glória? Glória. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, o Senhor vai te colocar em destaque. E aí, quando você não vê nada, que nem está em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não é? Ainda o louvarei, ainda o louvarei. E o Senhor, esse hino virou o hino da Betel, lá embaixo. E eu falava, Senhor, o que vai ser? Aí a palavra que ardia no meu coração, fala para o teu irmão, ficar em Jerusalém até que do alto o Senhor mande o socorro. Glória a Deus. Às vezes, igreja, nós queremos se movimentar, mas o Senhor, Ele vai te dar sinais na hora que você tem que se movimentar. Porque quando Ele te coloca em movimento, Ele mesmo vai abrindo portas. Ele mesmo vai fazendo pessoas lembrar do teu nome. Tem acontecido isso comigo. Então, muitas vezes a gente tem essa ansiedade de ir, não tem ansiedade. Às vezes eu sempre falei isso, e hoje eu tenho que falar novamente. Tem coisas que o Senhor não revela para nós, porque nós não temos estrutura. A ansiedade toma conta da gente. O Senhor está falando que eu vou, e sai desinvestado, eu vou agora. Fala para o teu irmão, o Senhor não trabalha assim não. O Senhor não trabalha assim. O Senhor trabalha na maturidade, no equilíbrio, sabe? O Senhor tem projeto, então todo projeto tem um tempo certo de acontecer. Mas muitas vezes, por ansiedade, a gente quer sair correndo. Não, eu vou agora porque Deus prometeu. Ele prometeu. Mas toda promessa está condicionada ao tempo. Você acha que José não queria que já levassem os ossos dele para ser sepultado lá, junto com os pais em Canaã? Mas não era o tempo. Porque eu creio que já estava se levantando algo contra aquele povo. Porque foi José morrer, eles eram tudo escravo. Porque o Senhor tinha um tratado com aquele povo. Porque a palavra não diz, mas nós olhamos que esse povo, ele se acomodou tanto no Egito, porque lá tinha fartura, igreja. E às vezes, nós estamos numa zona de conforto, e o Senhor vem e dá um pontapé em nós. Aí, sai daí. Aí você não sai. Aí cada dia fica mais difícil de você se levantar. Fica mais difícil. Então, esse povo ficou 400 anos, é isso? Mais de 400 anos no Egito. E boa parte desse tempo, José já tinha morrido, eles continuaram escravos. Eles não conseguiam sair. Igreja, nós temos que tomar muito cuidado, para que a gente não fique estagnado. Se você estiver estagnado em alguma área da sua vida,
Você tem que orar e se preocupar. Senhor, fala para mim. O que está acontecendo? Que nada está se movendo, nada está acontecendo. Muitas vezes o Senhor quer te incomodar, me incomodar, para a gente buscar dele, para ele revelar. Fala para o teu irmão, ele quer revelar os segredos a você. E ele tem revelado os segredos, sabe? Através da palavra. Eu descobri que a palavra de Deus, ela vem com uma revelação. E às vezes você lê um texto aqui e uma palavra, é uma palavra-chave que Deus fala assim, filha, é isso. Eu tenho vivido isso dentro da palavra. Ele fala uma palavra, ele fala um versículo e fala, filha, agora é com você. Abre a boca que eu vou te dirigir nessa palavra. É o efatá de Deus, que é a palavra. Ela vem com uma revelação para que você desperte para aquilo que o Senhor tem. Porque se você não despertar, o tempo vai passar. E a promessa está condicionada à nossa obediência. Está condicionada a gente estar ligada no Espírito. Porque se você não estiver ligada no Espírito Santo para Ele, comunicar para você, ei filha, agora é a hora. Como é que você vai saber? Quem que está dirigindo a sua vida? Quem que está dirigindo a minha vida? É o Espírito Santo? Mas você está ouvindo a voz dele? Fala para o teu irmão, está ouvindo a voz dele? Porque quando você ouve a voz do Espírito Santo, é coisa linda. E ele traz tesouros escondidos. Meu esposo veio com esses dias com essa palavra e me fez lembrar que antes mesmo de eu ter chamado de Deus, ter despertado para o chamado, para aquilo que Deus tinha para mim, Deus me deu essa palavra, tesouros escondidos. Que o Senhor, Ele guarda para mim, guarda para mim, guarda para você, e no tempo certo Ele vai revelar. E quando Ele revela, você fica, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Porque segredos é para aqueles que procuram ouvir. Se você procurar saber, Senhor, me revela os teus segredos. Essa tem que ser a sua oração. Às vezes, a bênção está ali, mas você não está vendo. Às vezes é porque não é tempo, eu creio nisso. Mas às vezes é um inimigo nos cegando. Porque quando ele me mostrou, eu falei, Senhor, mas como é que eu não vi antes? Ele falou, filha, porque não era o tempo. Mas tem dois diferencial aí, igreja. Existe o tempo de Deus e existe o inimigo travando duas coisas. Eu aprendi, tem dois extremos aí. Tem promessas que não se cumpriu ainda, porque não é tempo. Mas tem promessas que não se cumpriu ainda, porque o inimigo está travando tudo para que você não veja. Às vezes está do seu lado e você não está vendo. Mas se você começar a ter intimidade com essa palavra, com o Espírito Santo, e pedir para Ele te revelar, ou trazer à existência aquilo que está escondido. Há bênção, há tesouros. Isaías 45 a 43, meu bem. Isaías 45, 2 e 3. Isaías 45. Agora está me ajudando, igreja. Olha que bênção. Glória a Deus. Então, igreja, é isso. Então, quando o Senhor fala na palavra de tesouros escondidos, Ele está te alertando e me alertando. Ei, filha, me pergunta que eu vou te revelar. E às vezes Ele traz a pessoa, uma situação para revelar para você. Aí a pessoa vai contando, aí você vai se deliciando. Meu Deus, 5 anos eu precisava dessa informação. 5 anos eu precisava dessa informação. Aí Ele traz a pessoa e fala, sabe o que é? É que a lei mudou. Falei, eita Jesus, fala para o teu irmão, por causa de você Ele muda até a lei. Glória a Deus. Você tem noção do Deus que você serve? Você tem verdadeiramente convicção que você é portador de uma promessa? Porque José tinha convicção. Ele fez os irmãos dele prometer guardar os ossos dele, porque ele nem queria que os ossos dele ficassem lá, porque ele sabia que era em Canaã, a terra da promessa, que ele tinha que ter sido sepultado com honra, e ele foi. Os ossos, quando Deus libertou aquele povo do Egito, os ossos de José foi caminhando junto com aquele povo. Você podia dar um glória? Glória a Deus, aleluia. Porque a fé, igreja, é uma coisa extraordinária, é uma coisa linda, e o Senhor honra a nossa fé, assim como honrou a fé de José. Imagina, eu acho que o tempo foi passando, aquele povo, quantas gerações não morreu na escravidão lá, não foi? 400 anos.
Gerações morriam e os ossos de José lá esperando. Eu acho que os anciãos falam assim, olha, eu acho que esse Deus que fez a promessa aí esqueceu de nós. Fala para o teu irmão, ele não esqueceu. Glória a Deus. Igreja, quando o Senhor fizer, vai ser lindo. Eu gosto dessa configuração que quando a mulher ela fica grávida, ela consegue esconder por um tempo. Consegue ou não consegue? Mas quando a barriga começa a crescer, aí todos têm que ver, né? E quando a criança nasce, então? Há aqueles que tentaram matar os nossos sonhos. Amém? Mas quando eles começarem a se manifestar, eles vão querer dar enxoval para a tua criança. Pega a visão. Eu falo, Jesus, é isso mesmo que o Senhor vai fazer? Ele falou, é isso que eu vou fazer. Aqueles que um dia não acreditaram, vão começar a te dar crédito. Quem crê nisso? Eu creio. Aqueles que falaram, não vai chegar em lugar nenhum, não vai ser. E uma coisa que eu falo para vocês, igreja, que tem acontecido na minha vida e na vida do meu esposo, é os sinais proféticos. Você precisa aprender quando o Senhor está sinalizando algo. Você começa a ver os sinais das portas se abrindo. Você fala, meu Deus, é tudo isso. Ele falou, filha, fica atenta que pode ser a qualquer momento que a bênção vai chegar. Porque quando ele faz promessa, é para que nós ficamos prontos. Às vezes você é portador de uma promessa, mas fica disperso. Aí chega a oportunidade, aí você perde a oportunidade. Você não pode perder a oportunidade. Você tem que ter convicção que você é portador de uma promessa sim, e que ela vai se manifestar na sua vida, igreja. Ela vai. Porque a fé é a convicção daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera. Então, se você está esperando, não olhe cenário, porque o cenário muitas vezes vai ser contrário. Porque aquele povo ficou aquele tempo todinho escravo no Egito, igreja. Ficou escravo no Egito. E eu imagino quantos morreram e não viram a promessa se cumprir. Porque o Senhor, Ele tem um tempo certo, sim, mas muitas vezes é o tratamento que nós temos que passar por Ele. Porque o Senhor nos trata antes de cumprir a promessa, para que eu e você não venham se perder. Porque muitos, Deus fez promessa e Deus cumpriu. Ele até acelerou para que acontecesse. Mas aí eu pergunto para você, como que está essa pessoa hoje? Então não tenha ansiedade de cumprimento de promessa, porque se não cumpriu ainda, é porque você não está pronto, é porque eu não estou pronta. Porque o dia que eu estiver pronta, Ele vai mandar. Quem tem essa fé? Glória a Deus. Então, igreja, Ele vai cumprir. Mas é no tempo da maturidade. Fala para o teu irmão, é no tempo da maturidade. Glória a Deus. Porque a igreja, Ele não chama menino, não. Ele não chama menino, Ele chama pessoas maduras. Você tem que ser adulto na fé. Você tem que ter as suas emoções trabalhadas. Porque se você não tiver suas emoções trabalhadas, o que era para ser bênção, você vai estragar. E eu falo, Senhor, não me deixe estragar a tua promessa. Se eu não estiver pronta, me faça ficar pronta, porque eu estou aqui para ouvir. Você tem que ouvir os sinais, ficar atento aos sinais e ouvir a direção de Deus. A hora que Ele falar, filha, é agora, você tem que estar pronta. Porque aquele povo, quando chegou o dia deles partir, igreja, foi avisado um dia antes que eles tinham que catar as coisas e sair andando. Aí eu digo para você, será que você está pronto? Se amanhã o Senhor chegar para você e falar assim, ei, levanta daí que tem algo contigo que você tem que ir agora. Ai, Senhor, mas eu tenho... Não, a hora é para você sair do jeito que está. E aí, você vai? Ou você vai ficar, ai, sabe o que é? É que eu tenho que cuidar não sei do quem, não sei de quem. Não vai ter tempo não, igreja. Assim como vai ser também no arrebatamento da igreja. O que diz? Que 2 estará no moinho, né? Um vai subir, outro vai ficar. Então as coisas do Senhor também é semelhante a isso. Vai ser rápido demais. Não vai nem dar tempo de você pensar. Por isso que ande pronto. Eu falo que nós temos que estar um passo à frente. Amém? Porque quando nós estamos um passo à frente, igreja, quando Deus vai cumprir a promessa, você já preparou o cenário. Você. Glória a Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? É isso? É um trabalho? É uma direção? Porque quando o Senhor Ele fez a promessa do meu primeiro comércio, sabe o que aconteceu? Eu não fiz nada. Entendeu, igreja? Peraí, Ele me fez uma promessa que eu ia ter o meu primeiro negócio. O que eu tinha que fazer? Trabalhar em cima daquilo que Ele prometeu.
Mas eu não tinha convicção do que ele tinha para mim. Primeiro você tem que ter convicção, primeiro de quem é Deus e daquilo que ele tem para você. Ele te prometeu um carro, aí eu vou fazer uma conjectura simples. Se ele te prometeu um carro, você já tirou carta? Aí você não tira a carta. Aí de repente alguém fala assim, eu vou te dar um carro. Meu esposo uma vez me deu um carro, mas eu não tinha carta. E eu precisava daquele carro para abrir meu negócio. Aí eu usei para abrir meu negócio. Mas talvez se eu tivesse carta, né? Eu ia dirigir e ia também tocar o meu negócio junto com o carro. Entendeu? Então, mais uma lição. Deus falou assim, lembra que eu te prometi um carro? E ele tinha prometido fazia uns 2 anos. E eu não tinha carta. Porque eu tinha tentado tirar, não tirei. Aí me acovardei. E aí o carro veio. Aí já pensou, Deus prometer algo para você? E aí você não se preparar e falar assim, ó filha, tá aqui, ó. Você fala, nossa Senhor, mas eu não me preparei para isso. Você entende o que é o espiritual de Deus? O que Ele tem para você? Já está pronto, mas eu te pergunto, você está pronto, criatura? Será que eu estou pronta? Para que Ele venha e fale assim, filha, agora é a hora. Vou te mandar aqui, vou te mandar ali, vou soprar você nos 4 cantos aqui para você ir lá, para você pregar, para você fazer minha obra. Mas será que eu estou pronta? Será que eu estou fazendo algo para estar pronta? Então, toda promessa está condicionada, primeiro, à tua obediência e ao teu preparo. Você tem sonhos, projetos. Muitas vezes sonhos e projetos são Deus que coloca dentro de você. Mas eu digo, o que você está fazendo para que ele se cumpra? Você está dando um passo de fé? Igreja, nós precisamos dar um passo de fé. Amém? Glória a Deus. Você que está nos assistindo aí no YouTube, não sei se vai estar aí no YouTube, meu bem. Se inscreva no nosso canal, tá? E curta as mensagens para você receber sempre que for gravado aqui. Amém? Agradeço a todos em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Igreja do céu. Concluiu, meu bem? Na verdade, hoje não era para eu estar aqui. Amém? Não concluiu? Amém, igreja? Eu era para mim estar viajando, né? E não foi possível viajar.